Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. É um gosto tê-lo aqui. Eu e o Ricardo decidimos não nos focarmos única e exclusivamente na Operação Marquês. Sabemos que governou Portugal de 2005 a 2011. Foi uma época de muitos desafios, mas também entregou muito a Portugal. Iremos falar, sim, no devido tempo, mas não será o foco desta entrevista. Ricardo, vou-te trazer aqui um elemento para seres tu a começar esta entrevista. Vamos começar então por aqui. Magalhães. Exatamente. O seu governo foi autor de uma das maiores reformas administrativas e tecnológicas que houve em Portugal, com programas como o programa Simplex e, nomeadamente, com o Plano Tecnológico também. Eu considero o Magalhães uma criação particularmente importante. Claro que houve no âmbito do programa Simplex a declaração de IRS pré-preenchida, o portal de cidadão, o licenciamento zero e muitas outras coisas, e mesmo no plano tecnológico houve toda uma infraestrutura tecnológica sem precedentes criada durante essa execução, mas eu considero o Magalhães particularmente importante pela visão que teve. Porque é assim, nós tínhamos salas de aula com alunos com condições socioeconómicas claramente diferentes. E com programas como este, e juntamente com os equipamentos de banda larga, que também foram distribuídas em conjunto com o Magalhães, vieram colmatar e mitigar muitos desses efeitos, dando um plano de igualdade a todos os alunos no nível de acesso às tecnologias. Com isto, e olhando para trás, vê que estes programas tiveram um impacto grande em Portugal? Bom, ora bem, deixa-me em primeiro lugar, talvez para quem está a assistir a esta entrevista, explicar-me. Eu estou a dar-vos esta entrevista porque vocês são jovens que estão ligados a pessoas que são minhas amigas, que são do Partido Socialista. Eu não sou do Partido Socialista, mas conservo muitos amigos e muitos companheiros, digamos assim, pessoas com quais partilho pontos de vista e aos quais estou ligado por muitos anos de intensa atividade política, e eles falaram de vocês, da vossa intenção, e eu imediatamente acedi a ter uma conversa convosco. Obrigada. Que é o que estamos a fazer, mas sejam livres de fazer qualquer pergunta, não tenho nenhum problema em responder sobre questões do processo Marquês. Aliás, não tenho falado de outra coisa a não ser do processo Marquês. Também porque, honestamente, o que sinto é que há um grande esforço por parte da comunidade política em Portugal, incluindo do próprio Partido Socialista, de fazer um apagão sobre o período entre 2005 e 2009, em particular, a altura em que foram lançadas todas essas medidas transformadoras e modernizadoras do país. E, no entanto, elas existem. E eu não quero exprimir-me com falta de modéstia, mas não sou daqueles que acham que podem passar por cima de tudo isto sem sublinhar aquilo que foi feito. Eu tenho imenso orgulho nesse período, porque acho que foi um período de grande transformação para Portugal. E que essa foi, até digo mais, que foi a última vez que Portugal teve um projeto de desenvolvimento. Um projeto de modernização, uma visão reformista e com ambição para o país. Nunca mais teve a partir daí. A verdade é que na nossa cultura política, a partir de 2011, e em particular aquele governo de direita, encarregou-se de dizer aos portugueses que o melhor era não ter ambição nenhuma. E que, no fundo, aqueles 4 anos foram todos eles passados a explicar a Portugal porque é que não se devia fazer nada. É melhor não fazer nada, não. Porque não fazer nada significa não correr nenhum risco. Ora bem, a política vive de iniciativa, a política vive de imaginação, a política vive de visão, foi a palavra que vocês usaram. E há muitos que pretendem desvalorizar esse aspecto da política. Dizem, visão, políticos com visão, isso é melhor irem ao oftalmologista. Mas, no fundo, esses que criticam a visão não têm nenhuma. Só criticam porque não têm nenhuma.
E o que difere a política das outras ciências que estudam a sociedade, as ciências humanistas, é que o político não se entretém a descrever a sociedade. O político tem a ambição de transformar a sociedade. Olha para o que há e imagina uma outra coisa e propõe, digamos, formas de ir mais além do que estamos. Essa é a natureza da política. E é por isso que a política se corre riscos. O Magalhães foi também um risco. Isto é, nós iniciamos esta governação em 2005 dizendo ao país o seguinte: nós temos aqui uma revolução tecnológica em marcha e nós devemos estar na primeira linha dela. E isso não se faz sem o Estado, não se faz sem as políticas públicas, sem que o Estado puxe pelo resto. E quem está à espera que seja apenas o mercado a fazer todas essas iniciativas, engana-se. E eu, olhando para trás, o que vejo é que nessa altura houve uma perfeita identificação de objetivos políticos entre o Estado e o mercado, porque o mercado também correspondeu, o mercado também quis abraçar esse desafio. Mas o plano tecnológico era um plano para a sociedade, que naturalmente tinha uma dimensão tecnológica. O Magalhães é parte disso. O Magalhães foi distribuído a todas as crianças. Nós queríamos que todas elas tivessem um Magalhães. Porquê? Por uma razão simples. Nós queríamos digitalizar rapidamente, muito rapidamente, a sociedade portuguesa, e queríamos que todas as pessoas que estivessem, em particular, a estudar, que tivessem essa aprendizagem, essa literacia digital. E em todo o lado. Em todo o lado. Isso não se conseguiria sem um esforço do Estado. Não estão a ver o interior do país, Trás-os-Montes, as partes do país com indicadores de desenvolvimento mais fracas, a terem acesso a tudo isso. Por isso o Estado tinha que estar na primeira linha. E essa foi a ideia do Magalhães, que combinava duas áreas críticas, a área da tecnologia, mas também a área da educação. O que nós fizemos na educação foi o início de uma transformação absolutamente, como dizer, marcante. Isto é, deixou uma marca nessa história. Nós fizemos a escola a tempo inteiro, a escola primária passou a funcionar das 9 da manhã até às 4 da tarde, porque antes só funcionava até ao meio-dia, porque, pronto, depois os jovens iam para os chamados ATLs, não é? E havia uma série de forças na sociedade que gostavam disso. Os sindicatos, claro, para que os professores só tivessem até ao meio-dia em aulas. Mas depois também a Igreja queria que ela própria ter os seus ATLs. Deixem vir a nós as criancinhas. Nós tomamos conta das criancinhas depois do almoço. Até lhes damos E eu achei que isso não podia ser, que a escola devia funcionar das 9 da manhã até às 4 da tarde. E por isso fizemos a escola a tempo inteiro. Introduzimos o inglês no currículo. E fizemos uma grande mudança. E uma mudança que se estendeu a todos os ciclos, e em particular à universidade. Nós fizemos o maior investimento em ciência de que há memória em Portugal. Nós construímos e desenvolvemos centros de investigação científica, modernizámos todo esse setor e, ao mesmo tempo, lhe demos uma grande capacidade também tecnológica, porque isso era o coração do plano tecnológico, não apenas o acesso ao computador. E o acesso, refiro-me ao acesso que não existia porque os computadores eram muito caros, não é? O acesso ao computador, a digitalização, a aprendizagem digital, mas também a modernização da escola. Isso trouxe-nos também muita reação. Vocês não estarão recordados, mas o Sindicato dos Professores fez uma guerrilha contra nós, acusando-nos de tudo.
Repare, nós lançámos pela primeira vez um programa de recuperação das escolas secundárias do país, dos liceus do país. Porque queríamos modernizar isso, queríamos que as pessoas tivessem orgulho na sua escola pública. A direita fez uma campanha contra isso, incrível, dizendo que nós fazíamos obras de luxo. Houve um dirigente da direita que disse eles põem torneiras Grau. Torneiras Grau, porque é uma coisa de luxo asiático nas escolas. No fundo, o que a direita queria dizer é que para quem é bacalhau basta. Como é público, dizer tudo uma porcaria, não é? Bom, eu fui alvo das maiores críticas. Um dos programas mais bonitos, mais interessantes que o país teve, não é? E que nunca mais o Partido Socialista mais tarde falou. E porquê? Também porque em 2014 o Ministério Público decidiu acusar-me é uma das acusações do processo Marquês, é sobre a parte escolar, imaginem. A coisa mais absurda, não é? Mais absurda. Dizem que grande parte das adjudicações foi feita à empresa Lena. Quando se vai ver os números, aquilo é tudo falso. É mentira, pura e simplesmente. Há verdadeiro e falso. Aquilo é falso, pura e simplesmente. Não é? Mas, enfim, foi isso tudo que tive que passar. Mas toda essa época, para retomar o princípio, toda essa época foi uma época de grande entusiasmo na política. Eu acho que foi talvez a última vez que Portugal teve um projeto de desenvolvimento. Porque a seguir a direita achou que ter um projeto de desenvolvimento era em si mau. Porque o melhor era o governo não fazer nada, o Estado não fazer nada, o Estado é só o problema, o Estado era melhor nem sequer existir. E portanto não ter projeto nenhum. No outro dia, não sei se deram conta, mas o atual Primeiro-Ministro achou que na campanha eleitoral que estamos a viver se devia referir a mim e às reformas e ao seu grande espírito reformista comparado com o governo de Sócrates e tal. Eu disse, olha, só que me lembro, vou elencar aqui o que eu fiz. E fiz uma lista enorme e longa. E quando ia já, digamos, quando já tinham passado aqui meia hora de estar a escrever, disse, bom, isto já chega, não? Como um exemplo. Quer na educação, quer na saúde fizemos as unidades de saúde familiar que agora discutem, fomos nós que as criámos, esse conceito não existia. Fizemos as unidades de cuidados continuados. E por acaso é engraçado porque ela até introduziu a TGV Lisboa-Madrid e o aeroporto de Lisboa de Alcochete, que eram projetos seus, do seu governo. Esses foram os projetos que a direita combateu como grandes projetos, que dizia a direita, eram todos eles projetos megalómanos, projetos que se destinavam apenas a esbanjar dinheiro, e não só a direita, houve também uma parte da esquerda. Não é? E o que é curioso é, 15 anos depois, vem repor exatamente os mesmos projetos, mas repare, um governo da direita que faz isso. Essa foi a única coisa que me lembro que este governo fez de forma decente. Mas o Partido Socialista teve, desculpem dizer isto a dois socialistas, o Partido Socialista teve 8 anos no governo, nunca falou nisso. Nunca falou nisso. Aliás, lembram-me do anterior primeiro-ministro socialista dizer que o TGV era um tabu. Sabem porquê que era um tabu? Porque eu estava acusado também no processo Marquês do TGV. O Ministério Público acha que no contrato do TGV havia lá uma linha, que fui eu responsável por essa linha. Como se o Primeiro-Ministro agora escrevesse os contratos de parcerias público-privadas. Quer dizer, o absurdo de tudo isto. Mas a pouca vergonha de um Partido Socialista que, durante anos a fio, pactuou com a ideia que não devia ter ideia nenhuma. Porque, a propósito, bem vistas as coisas, eu sou capaz de elencar aqui, se me perguntarem, sobre a saúde, sobre a educação, sobre a investigação científica, em todas essas áreas, sobre as infraestruturas. Eu fiz a autoestrada para Bragança.
Nós estávamos a construir a autoestrada ali para Beja. Mas se eu vos perguntar, digam-me lá uma coisa que este governo tenha feito nestes últimos 11 meses, o que é que vocês se lembram? Eu, honestamente, não me consigo lembrar de nada. Portanto, quando vejo um primeiro-ministro dizer o Sócrates, eu disse, olha, eu lembro-me aqui de umas 20 coisas que eu fiz. Diga-me lá uma que a mim não me ocorre nenhuma. Honestamente, não me ocorre. E estou a fazer um grande esforço. Porque a única coisa boa que eu vi fazer este governo foi logo que entrou dizer, não, nós vamos recuperar os projetos do Sócrates. Só não disseram que era do Sócrates. É claro, fizeram bem, porque isso mostrou a diferença entre eles e o governo socialista. O governo socialista, então, para se ver livre de um rival, nem sequer falava nisso. O governo socialista achou que era... Isto é, o governo socialista, a única coisa que se preocupou foi em repor as coisas que o governo da Troika achou que devia tirar. Bom, já foi alguma coisa, claro. Mas pronto, é como estamos. Mas esse período foi um período muito interessante da política, acho eu. Falo em causa própria, claro está. Mas é assim que vejo as coisas. E lamento muito que o Partido Socialista tudo tenha feito para escurecer, para lançar um manto, um nevoeiro sobre esse período, de modo a que não se fale nesse período. E, é claro, os outros partidos agradecem, os outros partidos também estão interessados em denegrir toda essa... Não se fala daquilo que foi feito. Sim, claro. Se o Partido Socialista não o faz, porque é que eles o irão fazer, não é? Enfim. Não se deveria deitar as coisas boas que foram feitas para debaixo do tapete? Eu acho que a política vive da imaginação e acho que, naturalmente, os políticos, quando entram em funções, devem ter eles próprios outras ideias, as suas próprias ideias, os seus pontos de vista. Mas o que eu noto é que substituíram as ideias anteriores por não ter ideia nenhuma. Isso não me parece ser muito saudável para a política, porque é substituir a política pela não política. Quer dizer, digam lá alguma coisa. Muito bem, não querem fazer os projetos do Sócrates. Muito bem, compreendo muito bem. Nem TGV, nem... Mas o que é que vão fazer? Não fizeram nada. É claro, veio este governo e ao menos teve a decência para 15 anos depois dizer vamos fazer o aeroporto e no mesmo sítio onde nós o íamos fazer. Mas repare o que o país perdeu. Só para dar um exemplo, quanto ao TGV, quanto ao aeroporto, também podemos falar de TGV. Mas no aeroporto nós tínhamos feito a avaliação ambiental estratégica. A avaliação ambiental estratégica é um passo muito importante, porque consiste em comparar várias localizações e decidir qual é a melhor. Isso chama-se uma avaliação ambiental estratégica. Escolher o melhor sítio. Depois de escolhido o sítio, é preciso fazer um estudo de impacto ambiental e uma avaliação ambiental propriamente dita sobre esse sítio. Isso estava feito. E nós fizemos isso e fizemos também o projeto para colocar em concurso. Só não avançamos porque, entretanto, em 2010 estávamos no meio da crise financeira e tivemos que escolher. Nós tínhamos dois grandes projetos, o aeroporto e o TGV. Como o TGV já estava adjudicado, uma parte do TGV, decidimos suspender o aeroporto, mas tínhamos isso tudo feito. Tudo isso feito. Tudo isso vai ter que ser feito agora de novo. No aeroporto, o governo que decidiu agora para o Alcochete vai ter que fazer a avaliação ambiental estratégica. Ou melhor, se passar por cima disso, vai ter que fazer a avaliação ambiental de novo. Porquê? Porque deixaram caducar a anterior. A de Alcochete existiu durante 10 anos. Eu já não sei quando é que caducou, mas foi para aí em 2019 ou 2020. Teve 10 anos. As declarações de impacto ambiental, a autorização para construir da parte do ambiente tem uma validade de 10 anos. E o governo socialista deixou caducar
caducar isso. Porquê? Porque achava que devia fazer em Montijo. Olha, quando as pessoas me diziam eles vão fazer no Montijo, eu disse, bom, isso nunca será feito. E sabe porquê? Quer dizer, eu fui Ministro do Ambiente e no meu tempo, como Ministro do Ambiente, a União Europeia construiu toda a legislação ambiental. Uma coisa vos posso dizer, aquilo nunca iria para a frente, porque ninguém deixaria. E ninguém deixaria na Europa. Por duas razões. A primeira é que não se constrói hoje um aeroporto em cima de uma cidade. Isso não se faz em nenhum lado da Europa, por causa das questões de ruído. Não se faz. Os aeroportos novos são sempre distantes das cidades. Não é por razões de segurança, mas é fundamentalmente por razões ambientais de ruído. Mas, por outro lado, ninguém iria autorizar que naquele sítio do estuário do Tejo, uma zona de proteção ambiental, fosse construído um aeroporto com aquele movimento. Isso não iria para a frente. Isso foi tudo uma perda de tempo. E para quê? Para satisfazerem. O governo socialista andou ali, esses anos todos, a pretender fazer o aeroporto de Montijo para satisfazer os interesses da empresa a quem foi vendida a ANA. Foi apenas para isso, para nada mais. O que é uma coisa muito triste para um governo socialista. Este governo, o novo governo, ao menos fez, logo que entrou, tomou logo 3 decisões da maior importância. Decidir, não, vamos fazer o aeroporto em Alcochete, porque ali é impossível fazê-lo. No Montijo. Vamos fazer o TGV, ligar Portugal à Espanha. Pois, o que... Eu não sei se vocês sabem o seguinte, não sei se vocês conhecem bem Marrocos. Vocês sabiam que Marrocos tem uma rede de TGV que já deve ter o quê? Para aí 300 ou 400 quilómetros e pretende agora fazer para aí, quando falo 200 ou 300 quilómetros, refiro-me TGV a funcionar, a operar. Não são projetos, é operar. E tem para fazer, ligar todas as cidades reais de Marrocos. Portanto, começaram exatamente no mesmo momento que nós, em 2008. Marrocos tem, eu não quero dizer exatamente quantos quilómetros tem em operação, mas já tem várias dezenas, centenas de quilómetros em operação. E está a construir o resto. Nós ainda estamos num projeto. Porque o governo, em 2011, que entrou, suspendeu o projeto TGV. E o governo socialista achou que estava muito bem suspenso o projeto TGV. Aliás, achava que não se devia fazer coisa nenhuma. Ao menos este governo disse, bom. Mas depois sabe o que a perfídia de tudo isto é a forma como eles apresentam. Eles apresentam as coisas assim. Há 50 anos que se discute o aeroporto. Desculpem. O aeroporto discute-se há muito tempo. Mas no meu tempo, enquanto nós estivemos no governo, nós tomámos decisões para fazer. Os outros fizeram tudo para desfazer. Quem veio a seguir? E em particular o governo socialista, que veio em 2015 para desfazer Alcochete e para fazer Montijo, que teve a consequência que teve. Portanto, essa conversa de nos meter a todos no mesmo saco é uma conversa fácil, é uma conversa simples, é uma conversa que ilude, mas é uma conversa falsa. É uma conversa falsa. Pronto, outra grande revolução levada a cabo pelo seu governo foram as energias renováveis. Nós, em 2005, em Portugal, quando o senhor entra no governo, a capacidade total das energias renováveis em Portugal era de aproximadamente 5.800 megawatts. Quando sai do governo, este número situa-se em 11.500. Pouco muda até a chegada do Dr. António Costa, que muda para 12.000 durante o período do Dr. Pedro Passos Coelho, e quando António Costa sai do governo, este número situa-se em 19.000, isto em 2024. Com isto, acha que o seu plano e a sua visão foram bem continuados deste parâmetro? O que tenho a dizer sobre isso é o seguinte, é que nós fizemos o mais difícil, que foi fazer o início. O mais difícil é sempre o início. Nós lançámos esse objetivo
quando havia muita gente interessada em que não se fizesse nada. Toda a direita nos atacava com as energias renováveis, dizendo o seguinte: são mais caras que as energias baseadas no carbono. E por isso é um custo que você está a colocar nos ombros dos consumidores. E eu disse 1000 vezes isto, sabem? Eu fui durante muitos anos no Partido Socialista porta-voz para as questões do ambiente, quando era deputado, depois fui secretário de Estado do Ambiente, depois fui ministro do Ambiente e por isso tenho uma cultura política sobre as questões do ambiente e em particular sobre as energias renováveis que me permite pôr as coisas em perspectiva. A grande revolução das energias renováveis começou muito tempo antes e com os esforços de muitos governos que fizeram deram os primeiros impulsos às energias renováveis, nomeadamente a Dinamarca. Eu nunca me esqueço que um dia, quando eu era deputado, uma delegação de políticos dinamarqueses veio à Assembleia da República para nos falar da energia eólica. E eu lembro-me de estar nesse colóquio e ficar muito admirado com a prioridade que o governo dinamarquês atribuía às energias eólicas. Porquê? Porque a energia eólica era muito mais cara que as outras nessa altura. E um dia, quando essa questão foi levantada, o secretário de Estado dinamarquês que estava no colóquio disse o seguinte: sim, tudo isso é mais caro, mas nós queremos levar isto para a frente porque acreditamos que vamos mais à frente ser ressarcidos disso. Quando eu era Ministro do Ambiente e depois quando eu era Primeiro-Ministro, vocês sabem qual é a primeira, não sei como é que estão as coisas agora, qual era a maior empresa de energias eólicas do mundo? Era uma empresa dinamarquesa, a empresa Vestas. E foi ela que abriu o caminho à modernização da tecnologia para aproveitar a energia do vento. E sabem, pais, a energia do vento hoje é mais barata que as outras. Mais barata! Dá para acreditar? Portanto, todos aqueles... Eu lembro-me o que um dia, nunca mais esqueci este momento, porque é um momento muito significativo da iliteracia política portuguesa. Nós estávamos num momento de debate aqui em Portugal, porque o preço do petróleo tinha subido muito. Estávamos em 2008 e passámos aqui por uma contestação, não sei se lembram, com um bloqueio dos camionistas. Sim. Foi um horror. Uns anos mais tarde, nós tínhamos uma política para os carros elétricos e uma política que era apreciada em todo o mundo. A Renault-Nissan veio aqui para fazer uma fábrica de baterias, que depois o governo que me sucedeu desistiu desse projeto. Imaginem, agora vem outra fábrica de baterias chinesa. Felizmente, é um dos maiores investimentos que se vai fazer em Portugal. Mas eu tinha consciência que tudo se encaminhava para o carro elétrico. Porque o carro elétrico tem duas coisas que os outros não têm. Primeiro, não faz barulho. Na cidade, isso é muito importante. E, em segundo lugar, não tem emissões. Portanto, eu sempre achei que isto era o futuro. Mas, nessa altura, já todas as grandes companhias de automóveis tinham projetos para os carros elétricos. E eu lembro-me de, na Assembleia da República, num dos debates, o deputado do PSD, que é hoje presidente da Assembleia da República, me disse assim: o senhor anda para aí a brincar com carrinhos elétricos. E eu lembro-me de, nunca mais esqueci este momento, de aquela gente não percebia nada do que estava a acontecer à sua volta. Porque ele bastava ler umas revistas. Não era preciso ler livros. Bastava ler umas revistas. Era óbvio que não era apenas a vontade do Estado. Todo o mercado, em todo o mundo, se estava a mobilizar para os carros elétricos. A Mercedes tinha planos para os carros elétricos. Todos os grandes construtores.
E nós fomos aqui pioneiros nos carros elétricos e começámos a construir uma rede de abastecimento. Fomos o primeiro governo a dar um subsídio para a compra de carros elétricos. Mas, enfim, nessa altura a incompreensão era muito grande. Mas lutámos contra isso, sempre convencidos que esse era o futuro. Isso chama-se ter visão. E aqueles que acham que é melhor não ter visão nenhuma, deveriam olhar para os exemplos históricos. Quando um governo tem uma visão e que acerta nisso e que traz atrás de si o mercado, hoje, mesmo que um governo quisesse voltar atrás, o mercado não deixava. E mais, vocês olhem para os Estados Unidos, onde têm hoje uma administração que é ideologicamente contra tudo o que é renovável e quer voltar ao passado, e não vai voltar porque o mercado não deixa. O mercado está firmemente empenhado em todas as energias renováveis e por uma razão simples, não só porque são mais baratas, porque tem investimentos na tecnologia, porque compreende que o aquecimento global é um problema da atividade humana, que deve ser combatido, que não é nenhuma conspiração que se montou para enganar o mundo e que eles só têm vantagens em investir nisso. É por isso que quando nós regressamos a 2005, à altura em que nós começámos com isso, quer dizer, eu olho para esses anos, o que tivemos que ouvir da direita, vocês não calculam que essa gente, e gente que se achava muito qualificada, formavam associações para nos combater, porque diziam que isto era uma loucura. Imaginem este país sem energias renováveis. Repara, hoje as energias renováveis são uma parcela muito, muito, muito significativa, se não a mais importante, da produção de energia em Portugal. E este movimento é um movimento mundial, é um movimento que vai continuar. Enfim. O senhor fala por várias vezes sobre a política da austeridade aplicada na Europa como forma de reagir à crise económica de 2008, a altura em que encabeçava o governo português, e todas elas de uma forma bastante pejorativa. Olhando para 2020 e para a forma como foi tratada a crise, o cenário foi bastante diferente, tendo em conta que esta foi reagida com um investimento sem precedentes à escala europeia. O senhor acha que a Europa aprendeu com 2008? Bom, a questão que você coloca é uma questão da maior importância para o projeto europeu. Eu considero que em 2008 o que aconteceu foi uma tragédia para a Europa. E uma tragédia que teve consequências no projeto europeu, no desenvolvimento do projeto europeu, que causaram uma ferida que só se tem agravado com o tempo. Em 2008, ou melhor, não foi bem em 2008, mas foi mais em 2010, a Europa decidiu seguir uma política de austeridade. Eu só quero recordar o seguinte: qual é a diferença, ou qual foi a diferença entre a Europa e os Estados Unidos? A crise foi exatamente a mesma. Teve, aliás, origem nos Estados Unidos. A crise é uma crise que tem origem no desfuncionamento, ou melhor, na ganância, nos maus procedimentos do sistema financeiro. No mercado financeiro. Não nos Estados. No mercado financeiro. Os Estados Unidos reagiram a isso imediatamente, e logo em 2008, aprovando um programa que se chamou Quantitative Easing. Digamos assim, um projeto económico de expansão monetária para fazer face, para conter a crise financeira e recuperar o crescimento. Os Estados Unidos começaram a recuperar imediatamente, em 2010, 2011, retomou o crescimento económico, retomou o emprego. A Europa não adotou esse projeto e adotou uma política de austeridade. E adotou essa política de austeridade entre 2008 e 2015. Até 2015. E sabe o que é que fez em 2015? Adotou o mesmo programa que os Estados Unidos tinham adotado em 2008. 7 anos depois.
7 anos. Esta é a diferença entre a Europa e os Estados Unidos. Estados Unidos aprovou o quantitative easing em 2008. A Europa aprovou em 2015. Durante esses 7 anos, a Europa adotou uma política de austeridade. Uma política de austeridade que só agravou a crise. Nenhuma receita de austeridade resolveu a crise. Sabem o que é que resolveu a crise? Foi o fim da austeridade. O fim da política de austeridade e a retoma da política que os Estados Unidos lançaram logo em 2008. Isto foi o que aconteceu na Europa. Mas, entretanto, esses 7 anos destruíram muito da Europa. Em que sentido é que destruíram? Isto seria um ensaio longo, mas, enfim, para contar brevemente a história. Primeiro, esse foi o primeiro grande momento do neoliberalismo no continente europeu. Não na Inglaterra, mas no continente foi o primeiro grande momento. Porquê? Porque, basicamente, a direita alemã comandou a Europa, ou obrigou a Europa a fazer uma política que transformou uma crise financeira que teve origem nos mercados numa crise das dívidas soberanas, apontando, portanto, a culpa aos Estados gastadores. Vejam o que a Europa fez, ou melhor, o que a direita europeia fez com a cooperação da esquerda. Transformou uma crise que era uma crise dos mercados numa crise dos Estados. Para apontar o dedo aos Estados. E, portanto, disseram eles, a culpa era dos Estados gastadores, não dos mercados financeiros, onde já ia o subprime, mas dos Estados que gastavam demais, que tinham déficits excessivos, que tinham dívidas excessivas. Nada disso era verdade. Eu não tenho tempo para desenvolver esse tópico, mas, portanto, basicamente, o que a Europa fez foram 2 coisas. Primeiro, conduzir uma política errada, marcadamente ideológica, que tinha como único objetivo atacar o Estado. Em vez de resolver o problema que foi criado pelo mercado, transformou isso num problema do Estado e, ao desenvolver uma política económica absolutamente ideológica de austeridade, impediu que a Europa se desenvolvesse. Há um número que diz tudo, que é o seguinte: em 2008, a Eurozona era um espaço económico do mundo que tinha um produto superior ao dos Estados Unidos. Se não fosse superior, era mais ou menos igual. Hoje é quase metade. Vocês compreendem a desgraça? Quer dizer, vamos lá ver, os Estados Unidos, em 2008, tinham mais ou menos um produto semelhante ao da Eurozona. Se era talvez um pouco maior, não tenho os números comigo. Mas, a partir daí, estamos em 2025, passaram 17 anos, hoje eles têm quase o dobro da produção. Veja como nós ficámos para trás. E ficámos para trás por uma única razão: a burrice da política da austeridade. E sabem o que é mais deprimente? É ver os idiotas da direita aplaudirem a política da austeridade que nós fizemos muito bem. Isto é que foi uma coisa muito boa. Mas digam-me lá, o que é que o país lucrou? Vendemos tudo? Porque o objetivo da política da austeridade era apenas, era ajustar contas com aquilo que os socialistas construíram na Europa. Eles queriam era destruir o Estado Social. Queriam destruir a ideia com que a Europa afirmava com orgulho, que era o do modelo social europeu. Nunca mais se ouviu falar na Europa de modelo social europeu. Já repararam nisso? Nós tínhamos tanto orgulho nisso. O que era o Estado Social Europeu, no fundo, era, digamos, a expressão social-democrata de aceitar a economia de mercado, mas somar-lhe uma intervenção estatal de proteção social, de proteção no trabalho, de proteção na velhice,
de igualdade no que diz respeito ao combate à dor, na saúde, na educação, igualdade de oportunidades. No fundo era isso. O mercado, o Estado Social Europeu era isso. É uma conquista europeia. Isso foi para o caixote do lixo. Nunca mais se ouviu falar nisso. Porque a direita queria dar cabo disso. E ainda hoje, há socialistas, repare, eu não estou a falar da direita, socialistas, que acham que isso foi uma grande coisa que se passou aqui em Portugal entre 2011 e 2015. E o país fica a dever a esses grandes governantes tudo isso. Eu não sei o que dizer, mas isto visto à luz retrospectiva, eu só tenho isto para dizer. Vamos lá ver. Primeiro, Estados Unidos aplicaram o quantitative easing em 2008. A Europa aplicou em 2015. De lá para cá, entre 2008 e 2020 e 2025, é uma desgraça. Em 2008 tínhamos mais ou menos a mesma produção que os Estados Unidos, agora temos metade. A eurozona, estou a falar da eurozona, isto é, aqueles que têm moeda única. Não acho extraordinário isto? E este balanço é feito com uma total desonestidade, porque não há da parte do Partido Socialista a mínima vontade de reabrir esse debate. Não, isto houve aqui. Desculpe, vocês estão a contar uma mentira histórica ao país. Primeiro, estão a contar uma mentira histórica dizendo que a Troika veio porque o Partido Socialista falhou no governo. Isso não é verdade. O Partido Socialista fez tudo o que podia para não ter ajuda externa. A ajuda externa é consequência de uma única coisa, da crise que a direita, juntamente com os outros dois partidos da esquerda, também são dois partidos que contribuíram para a mesma crise, deitaram abaixo o governo, obrigaram o país a pedir ajuda e depois fizeram o que queriam, porque essa era a agenda deles. Eles próprios disseram, com orgulho, nós vamos além da Troika, lembram-se disso. Nós queremos ir além da Troika. A Troika é o nosso programa. Porque já antes, quando eu era primeiro-ministro, lembro-me de uma entrevista do líder do PSD, que depois veio a ser primeiro-ministro, que dizia que não há nenhum problema se vier o FMI. Com certeza que não, para ele. Ele queria o FMI, ele queria a Troika para impor o seu programa ideológico. E o que é lamentável nisto tudo é que o Partido Socialista seja totalmente cúmplice com esta narrativa enganadora. Enfim. Então, esta pergunta eu vou dar uma pequena volta para chegar mesmo à parte da questão que quero fazer. Entre os 18 e os 30 anos temos esta figura do jovem adulto que conta com 12 anos de carreira contributiva. É claro que há aqui umas nuances, se for tirar uma licenciatura ou um mestrado, mas estes jovens saem mal preparados para o mercado de trabalho, não conhecem os seus direitos e deveres laborais. Muitas das vezes questões tão simples como os tipos de contrato de trabalho ou ler um recibo de vencimento tornam-se questões quase, enfim, algo que deveria ser tão simples torna-se um bicho de 7 cabeças. Durante o seu mandato criou a ACT, um instrumento fundamental na fiscalização das leis laborais, em que detecta não só os falsos recibos verdes, cessações indevidas de contratos de trabalho ou até mesmo a falta de pagamento de contribuições à segurança social, tornando-o assim um instrumento de proteção indireto. Tanto se fala da introdução de literacia financeira nas escolas, na visão que a escola é o meio onde se vai instruir o cidadão em sociedade. Não faltava também esta visão de preparação dos jovens também para um mercado de trabalho? Não só aqui a parte da literacia em si, mas também a parte do trabalho. Talvez. Mas o comentário que a sua pergunta merece vai um bocadinho além disso. É bem possível. Não sei bem, talvez. Mas uma coisa lhe digo. Olhando para trás, eu próprio vejo que o meu pensamento, na altura,
pensamento do Partido Socialista e até o que eu fiz no governo não viram o que aí vinha. Nós não vimos isso, confesso. Porque eu sou de uma geração do Partido Socialista que olhava o final do século passado com grande otimismo. Vinha aí uma revolução digital, uma revolução tecnológica que nos ia dar uma oportunidade. Isso iria ligar o mundo. Vinha aí uma globalização que era esperançosa para muita gente e que era um momento de paz e até de uma certa, como dizer, estava implícito, vitória daquilo que havia de melhor no espírito iluminista ocidental. O direito internacional, as relações entre os países ditados pelas normas das Nações Unidas, isto é, pelo diálogo e pela concertação. Isso era uma visão que, de certa forma, não antecipou aquilo que eram os demónios que vinham a caminho. E eu, talvez nessa altura, eu acho que houve uma altura em que a esquerda cedeu muito a algumas políticas, algum pensamento da direita. E continua a fazê-lo. Mas no meu tempo havia uma justificação para isso. Quer dizer, não havia nada em perigo real. Mas talvez eu não tivesse ligado como devia, por exemplo, ao fenómeno dos recibos verdes. Nós devíamos ter feito mais quanto a isso. Talvez. Não é talvez, eu hoje acho que sim. Olho para trás e digo, como é que eu não vi isso com mais clareza? Porque na altura o que nós queríamos realmente, naqueles anos, o que nós queríamos era, primeiro, vencer as dificuldades financeiras que tínhamos. Nós queríamos equilibrar o orçamento. Nós fizemos isso em 2 anos. Em 2005 nós tínhamos um déficit, tínhamos um procedimento por déficit excessivo e em 2 anos equilibramos o orçamento. Viemos a ter mais tarde problemas, como teve todo o mundo, com déficits elevados por causa da crise financeira, mas isso foi um fenómeno absolutamente genérico, em que acham que só fomos nós. Só foi o Sócrates. Mais ninguém teve déficits excessivos. Aliás, se nós hoje percorrermos os déficits dos países, vamos encontrar déficits superiores àqueles que nós tínhamos na altura da crise. Bom, mas enfim. Mas devíamos ter prestado mais atenção a isso. E eu hoje acho que, honestamente, a esquerda não se preocupa como devia preocupar-se com os chamados direitos dos trabalhadores. Isto parece um chavão do Partido Comunista, mas eu acho que há alguma coisa a fazer para proteger mais os trabalhadores, e em particular os jovens. Vocês sabiam, por exemplo, uma coisa que me impressionou verdadeiramente. Enfim, o governo da direita que me sucedeu achou que devia reduzir, por exemplo, só estou a dar um exemplo, reduzir a indemnização devida a um trabalhador em caso de despedimento. No nosso tempo, cada trabalhador, quando era despedido, tinha direito a 1 mês por cada ano de trabalho, o que me parece uma coisa razoável. Já não é assim. Agora parece que pagam 11 dias ou 12 dias, não tenho a certeza. Mas sabe mais? Isto não foi alterado pelo governo socialista. E eu pergunto-lhes, por que raio de razão é que se considera que um trabalhador que é despedido ao fim de 3 anos não tem direito a 3 meses? Isso é um encargo demasiado para a empresa? Isso desequilibra as relações? Não, desculpem. Isso limita apenas a ganância das empresas. Portanto, ao falar disso, eu acho que nós fizemos uma coisa equilibrada.
Mas olhando para trás, eu acho que devíamos ter feito mais. Se fosse hoje, eu faria... Sabemos mais. Sabemos o que se passou, o que vinha aí. Nós não prestámos a atenção que devíamos aos recibos verdes. Não prestámos atenção como devíamos aos direitos dos trabalhadores e deixámos que, depois, esse período profundamente neoliberal da Troika arrasasse por completo a relação entre a empresa e os trabalhadores, que eu acho que hoje estão desprotegidos em toda a Europa e estamos a caminho de uma progressiva importação do modelo americano de total libertinagem. Pronto, menos direitos para quem trabalha. Bom, não estou de acordo com isso e acho que isso nos vai criar um problema. Porque, no fundo, o que é que a direita quer? O que a direita quer é ajustar contas com aquilo que foi conseguido no pós-guerra, que é basicamente a proteção social, toda a proteção social que é dada na velhice, de segurança social, mas também a proteção dos trabalhadores. A proteção dos trabalhadores. Acham que isso não devia existir. E acham que a relação entre a empresa e o trabalhador deve ser uma relação entregue apenas à vontade de cada um deles. Como se a relação não fosse desequilibrada. Entre uma empresa e um trabalhador singular há um desequilíbrio que nós sempre procuramos compensar por intervenção legal para dar mais poder ao trabalhador. Bom, nessa área, aí lamento muito dizer, a atuação do Partido Socialista foi uma decepção nesse campo. Nos 8 anos, você lembra-se de alguma coisa que o Partido Socialista tenha feito? Sim, em termos de defesa do trabalhador. Depois só coloca em janeiro... Não, há na parte final do governo, é verdade, fizeram um grande esforço contra os recibos verdes, não é? Contra os contratos a prazo, desculpe, qual recibos verdes? Sim. Contratos a prazo. Sim, é certo. Estava a ser injusto. Sim, fizeram. E isso é muito importante. E eu confesso que no tempo em que era governo, nós não achámos que isso fosse um grande problema, porque os contratos a prazo era sempre uma forma de nós darmos mais flexibilidade às empresas. Tudo isso era uma treta que eu hoje não acredito em nada disso, porque acho que o poder está tão desequilibrado a favor das empresas contra o indivíduo. Utilizam a desinformação dos indivíduos para fazer prol de interesses próprios, muitas das vezes em questões não só de recibos, como as pessoas muitas das vezes até o simples recibo de vencimento não sabe ler, não consegue ver se as coisas estão bem feitas, e neste silêncio, nesta omissão, quem ganha são as empresas e não o trabalhador. Sim. E por outro lado, também a ideia que nós tínhamos, estávamos a construir empresas com mais cultura social, não estamos. As empresas têm cada vez mais uma estrutura orientada para aquilo que é o seu desígnio, que é para ter lucro e satisfazer os interesses dos seus acionistas. Claro. Mudando aqui um pouco de tema e passamos para a comunicação. Durante o seu mandato, a informação política era vinculada essencialmente pelos jornais impressos, pela televisão e, às vezes, até mesmo por formatos satíricos como a contra-informação. Hoje vivemos numa era completamente diferente, em que junta-se aos meios conhecidos os meios digitais, onde as redes sociais e o jornalismo online moldam a percepção pública de forma instantânea. Muitas das vezes estas notícias são incompletas ou sensacionalistas. O senhor tem sido muito crítico na forma como o jornalismo cobre as notícias judiciais e políticas. Como avalia esta transição no papel da comunicação social, na formação de narrativas e especialmente no contexto político e judicial? Bom, isso é um tema vasto e que eu gostaria de fazer só 2 observações. A primeira é a seguinte: eu assisto a isso com um leve sorriso nos lábios, porque vejo que as redes sociais estão a pôr em causa
o monopólio, digamos assim, da narrativa do jornalismo, digamos assim, corporativo, que existia antes. Já não é unilateral, é bilateral, já há um contacto direto com o público. Sim, e as pessoas hoje podem exprimir as suas opiniões e transformá-las em opiniões públicas através das redes sociais. Eu não frequento, não tenho redes sociais. Ao contrário, sabe que já há jornalistas me ligaram, mas você tem um blog que se chama José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. Não, desculpa, vocês estão completamente equivocados. Eu não tenho nenhuma rede social, eu não tenho nenhum blog. Eu, quando quero fazer alguma coisa, o que faço é pedir a um jornal para me publicar um artigo. Não tenho nada que tenha a ver com as redes sociais. Tenho, aliás, faço um esforço por me manter longe disso que considero ser um espaço infrequentável. Acho isso tudo um nojo. Uma coisa onde se dizem as coisas mais amalucadas do mundo. Mas a verdade é que desafiaram os jornais propriamente ditos. E o monopólio dos jornalistas foi ameaçado. E então o que é que os jornalistas decidiram fazer? Decidiram fazer uma campanha contra as redes sociais, dizendo que as redes sociais só produzem desinformação. Mas eles só produzem boa informação, claro está. Eles são os bons, os outros são os maus. E então fizeram agora o seguinte, construíram os seus, digamos, métodos de avaliar a verdade. Nós aqui avaliamos a verdade. E agora há esses programas nas televisões que são os polígrafos desta vida. Cada uma tem o seu, o mais antigo parece que é o polígrafo da SIC, mas todas elas têm títulos para esses programas. E não sei se vocês já repararam o seguinte, é que eles não se avaliam a si próprios, não só às redes sociais. Dizem, existe isto na rede social, será verdade? Nós vamos dizer se é verdade ou se é mentira. Mas já agora, e as notícias que eles difundem, serão verdade ou serão mentira? Isso não fazem. E não fazem, sabe porquê? Porque há muitas das suas notícias que não são nem verdade, que são a pura desinformação, que são uma forma habilidosa de torcer a realidade. E, portanto, isso corresponde também a um certo desnorte e desorientação do próprio jornalismo, que se sente em crise e ameaçado pela concorrência das redes sociais. Por outro lado, o que nós temos também é que cada vez mais as sociedades se informam através das redes sociais. Não compreendo porquê, mas é assim. Bom, pronto. Agora, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Eu tenho uma visão cada vez mais pessimista sobre o jornalismo. Muito pessimista. E sobre o jornalismo português, em concreto, que acho que é um jornalismo medíocre, genericamente, claro, há sempre boas exceções, mas genericamente acho que o jornalismo está hoje nas mãos do pior que há na sociedade. O jornalismo hoje tem uma aliança implícita com o bafão da justiça. Vive disso. Vive das informações que eles lhe dão, que são informações clandestinas, informações trocadas no âmbito de um poder oculto, em que participa o procurador, o polícia, o juiz e o jornalista. Uns dão informações, os outros. E isso dá-lhes escândalos, dá-lhes possibilidades de ter audiência. E esse mundo é um mundo que acabará por contaminar as duas instituições, quer a da justiça, quer a do jornalismo. E os dois estão a declinar pelo abismo abaixo, sem se darem conta que estão a cair já para níveis de desconfiança e de descrédito muito, muito significativos. Mas isso criou nas nossas sociedades essa cumplicidade, criou um poder oculto, um poder que não pode ver a luz do dia,
um poder pérfido e nefasto, que vive dessa cumplicidade, mas que visa, no caso do jornalismo, ter audiência, portanto, visa o lucro, é um poder corrupto, porque corrompe as duas instituições e visa ganhar dinheiro. Num caso do jornalismo, vive das audiências, que são forma de ganhar dinheiro, e no caso da justiça, o que é que eles ganham? Bom, ganham aqueles epítetos que vocês veem nos jornais. Eu sou o super juiz. Eu sou o super procurador. Vejam como eu sou um grande polícia. O super juiz que, cada vez que aparecia numa televisão, dizia: não me filma. Olá, cá estou eu. Não me filma. Aparecia sempre antes das televisões, mas sempre pretendendo que detestava-se. Mas essa hipocrisia é tão bacoca, tão óbvia, que eu acho que desacredita aos dois. Mas, enfim, mais uma vez, é apenas do meu ponto de vista, é o comentário que eu faria a isso. Eu partilho de quem considera as redes sociais tudo um esgoto, as águas residuais. Sim, senhor, está bem. Mas os jornalistas sentem-se muito atingidos, e são atingidos por uma única razão: é que já não têm o monopólio de dizer o que querem dizer. Antes de começarmos efetivamente com as perguntas sobre o processo Marquês, o senhor quer-nos explicar o ponto atual em que se encontra para quem nos está a ouvir? Bom, eu não sei se quero, honestamente, porque o que vos digo é o seguinte: quem é cúmplice disto devia ter vergonha. Repare, o país normalizou tudo isto. E quando digo o país, digo todo o país. A política, o jornalismo, a justiça. Normalizou o facto de terem prendido e depois investigado, como se a prisão servisse para investigar, terem prendido e terem apresentado a acusação 3 anos depois. Como se isto fosse normal. 3 anos depois. Isto é, eu estive preso 11 meses sem acusação. A acusação só foi apresentada 3 anos depois. Defendi-me até 2021, estivemos em instrução durante 3 anos e meio. 3 anos e meio. Nessa instrução, um juiz ouviu toda a gente, ouviu as testemunhas, e concluiu o seguinte: todas as acusações contra si são, estou a citar o tribunal, fantasiosas, incongruentes e especulativas. Bom, e depois o juiz achou também que deveria ele próprio fazer uma acusação. Estas acusações do Ministério Público vão para o caixote do lixo, mas há aqui um aspecto que talvez o senhor tenha, que estão indiciados, porque na instrução só se trata de indícios. Há uma diferença entre a fase de instrução e a fase de julgamento. Estamos na fase de instrução. Na fase de instrução serve apenas para o seguinte: verificar se há ou não há indícios que justifiquem que a acusação vá a julgamento. O juiz, ou melhor, o tribunal, considerou que não havia indícios, não é provas, indícios. Nenhuma daquelas acusações estava indiciada. Foi esta a decisão dele. E agora, 10 anos depois, um tribunal, para transformar a história numa história simples, 10 anos depois, um tribunal vai dizer: mas espera aí, você veio acusado de um crime de corrupção para ato lícito, mas houve um erro, um lapso de escrita. E, portanto, temos aqui agora uma decisão que é a seguinte: houve um lapso de escrita e, portanto, mudamos o crime.
O crime era de corrupção para ato ilícito, muda para corrupção para ato ilícito. E você tem que ir a julgamento por causa deste crime. O crime mudou a moldura penal, e portanto você vai a julgamento por este crime. Portanto, e em síntese, em 10 anos, o Estado português fez-me, a mim, 3 acusações. Primeiro, corrupção para ato ilícito. A acusação original, assinada por 7 procuradores. Depois, o juiz Ivo Rosa mandou isso tudo para o caixote do lixo, mas disse, talvez haja aqui uma corrupção sem ato. Uma coisa de compra da personalidade. O melhor é ir a julgamento por isso. E eu disse, desculpa, eu nunca fui acusado desse crime. Fiz um recurso. O Tribunal da Relação atirou isso para o lixo. Anulou a decisão do Ivo Rosa de me pronunciar para ir a julgamento. Anulou. Segunda vitória. Finalmente, tenho agora uma decisão da Relação que diz que, afinal, a acusação não era nem corrupção para ato ilícito, nem corrupção sem ato, a acusação era corrupção para ato ilícito. Houve um lapso de escrita. Eu não sei se vocês estão a compreender bem a violência disto. Ao fim de 10 anos, o Estado diz assim, o que estava escrito em 2017 não era isso, não era corrupção para ato ilícito, era corrupção para ato ilícito. Um lapso de escrita. Espera aí. Vou tentar descrever a violência. 3 juízas dizem assim. Os 7 procuradores que assinaram a acusação em 2017 enganaram-se todos. Os 7. Todos ao mesmo tempo. E enganaram-se sobre a parte mais importante da acusação, que é a descrição do crime. Enganaram. Mas querem convencer-me de outra coisa. É que enganaram-se e ninguém deu conta ao longo destes 7 anos. Só damos agora. Isto é, ao fim de 7 anos, a acusação durou, a fase de instrução durou 3 anos e meio. Houve montes de testemunhas, os arguidos prestaram declarações, eu próprio lá estive 10 dias. Bom, estavam lá uma vintena de advogados, o juiz, a juíza assistente, nunca ninguém ouviu falar de um lapso do Ministério Público, Olha, enganámos aí nisso, repare, não é assim, é assado. Nada. Como é que tem este descaramento que para manter um processo e dizerem não houve um lapso de escrita? Bem, isto ultrapassou tudo o que é admissível num estado de decência. E apesar de todos os recursos feitos por outras pessoas, querem manter isto. E querem que haja julgamento sobre um crime do qual nunca fui acusado em 10 anos. É sobre outro. Portanto, isto basicamente, o que se viveu nestes 10 anos é o seguinte. Tens que ir a julgamento. Se não foi por estes crimes que foste acusado em 2017, é pelos crimes de 2021. Se não é pelos crimes de 2021, serão pelos crimes de 2024. Isto é, se não foste tu, foi o teu pai. E pronto, cada vez que eu tive uma vida... As pessoas perguntam, porquê que o processo Marquês não foi a julgamento? Porquê que não houve julgamento? E anda para aí uma conversa, se vocês virem, todos os jornalistas portugueses, todos, não são alguns, quando eu digo todos, quer dizer, digo a grande maioria, porque houve muitas manobras dilatórias. Isso é tudo uma vigarice do pior. Mas quais manobras dilatórias? O processo Marquês não foi a julgamento porque houve 2 decisões a meu favor. A primeira em 2021, decisão instrutória do juiz Ivo Rosa, que diz assim, nenhuma das acusações tem fundamento. Nenhuma delas está indiciada. Tudo isso que dizem da fortuna escondida, do TGV, da parque escolar, das casas da Venezuela, tudo isso é fantasioso, especulativo e o outro adjetivo que eu costumo usar, para usar as palavras do próprio tribunal, incongruente. Incongruente significa que não joga umas coisas com as outras. Aquilo é realmente tudo absurdo. Decisão do tribunal.
É por isso que não houve julgamento, porque o juiz, não senhor, desculpe, nenhuma das acusações está fundamentada. Mas depois disso, o juiz disse, mas talvez possa ir por 6 crimes. Bom, eu disse, desculpe, eu nunca fui acusado desses crimes, isso é uma alteração substancial de factos. Fiz um recurso, a relação deu-me razão, esses 6 crimes foram também para o lixo. São essas 2 decisões pelas quais não houve julgamento. E agora querem que haja julgamento, porque 3 juízes na relação disseram que há um lapso de escrita. E, portanto, todas as outras que você foi inocentado não valem, vale esta. Não sei se fiz bem uma síntese, se você me perguntar porquê que, como é que estamos no processo de marcador, estamos assim. Parece que eles querem que haja um julgamento por causa de um lapso de escrita. E insistem. Quer dizer, levam a sério isto. Aquilo que é um absurdo. É um absurdo porquê? Porque 7 procuradores não se iam todos eles enganar na descrição do crime. Porque durante os 3 anos e meio de fase de instrução, alguém se deveria ter apercebido, não é? Mas há mais, desculpem, esqueci-me aliás de citar aquilo que é a prova documental. Porque eu estou a citar só provas, não é impressão, eu não estou a falar de pontos de vista. Estou a dizer o seguinte, isso não é crível, isso não é plausível, isso não é aceitável por um espírito humano que tenha um mínimo de seriedade. Porque estamos a falar disto. De seriedade ou de desonestidade. Isto é desonesto. A prova documental é a seguinte, é que vocês sabem que em 2018 tínhamos começado a instrução, ia começar. A acusação foi em 2017, em 2018, os procuradores mandam para o tribunal um documento. Esse documento chama-se, ou melhor, é um documento em que o Ministério Público pede que sejam alterados alguns aspectos da acusação, porque houve lapso de escrita. Chama-se mesmo assim, lapso de escrita. São 16 folhas. Em que descreve vários lapsos e pede para ser alterado e tal. São para aí uns 10 ou 15 ou 20 lapsos de escrita, mas não este. E agora, 7 anos depois, esquecemos-nos de um... Reparem no que estou a dizer. Uma acusação feita por 7 procuradores que em 2018 eles próprios pedem para ser alterado alguns lapsos de escrita e esquecem-se deste. Não, este lapso de escrita nunca existiu. Nunca ninguém deu conta dele. Então o juiz que esteve ali a presidir aquilo, que falou nisto, isto foi debatido no debate instrutório entre os advogados, os procuradores. E, desculpa, querem transformar este absurdo numa coisa séria. Querem convencer, e com a ajuda do jornalismo, conseguem fazê-lo. Porque você não vê nenhum jornalista dizendo, desculpem uma coisa, pá, mas já chega de desonestidade. Quer dizer, não pode ser, o Estado não pode, ao longo de 7 anos, entre 2007 e 2017 e 2025, fazer 3 acusações. Como é que alguém se pode defender? Isto é a defesa diabólica, a defesa impossível. Cada vez que eu tenho uma vitória sobre uma acusação, surge outra. Não foste tu, mas foi certamente o teu pai. Eu trago esta pergunta que é sobre um artigo de opinião sua que li e reli várias vezes. Publicou no dia 13 de março, em que encabeça com o título O Dia em que o Ministério Público ganhou as eleições em Portugal, no qual expressa a sua visão sobre as eleições de 10 de março de 2024. Neste texto critica fortemente o poder do Ministério Público, em que, nas suas palavras, afirma que o Ministério Público comprometeu a normalidade democrática ao forçar eleições antecipadas e aponta a maior vitória, nesta perspectiva negativa, diremos assim, sobre o crescimento da extrema-direita em Portugal, atingindo 18% dos votos. No seu artigo menciona um jogo de cartas marcadas. Está a referir-se diretamente ao processo Marquês e à forma em que foi conduzido e pode explicar por que razão é que existe
pelo qual especula a manipulação do Ministério Público com interesses políticos? Ora bem, vocês sabem que eu ouvi ao longo destes anos os jornalistas dizerem: bom, você acha que há uma conspiração contra si? Que é a primeira coisa que eles dizem, com o objetivo de desacreditarem qualquer tentativa de apresentar o meu caso como um caso com motivação política. Bom, acontece o seguinte, agora já não podem disfarçar, porque houve uma conspiração. Em 2014, o juiz do inquérito, o juiz Carlos Alexandre, foi escolhido com uma total manipulação. Eles manipularam a escolha do juiz. O juiz Ivo Rosa, na sua decisão, disse: essa escolha foi manipulada, foi feita sem sorteio, existem indícios de crime, deve ser aberto um processo criminal, que foi aberto e depois foi encerrado. Porquê? Porque o Ministério Público veio dizer: sim, houve uma irregularidade, mas não está provada a intenção. Bom, se fosse com outros, estaria mais que provada a intenção, mas como é com o Sr. Juiz Carlos Alexandre, nunca está provada a intenção. Bom, vamos lá ver. Eu acho que hoje as pessoas compreendem bem o que está em causa. Há muita gente que quer disfarçar, nomeadamente o Partido Socialista. Porque o Partido Socialista, quando eu escrevi esse artigo, o Partido Socialista foi com um sorriso nos lábios para as eleições. Lembro-me, aliás, do líder do Partido Socialista, deixe-me fazer só um pequeno parênteses para dizer um personagem político pelo qual tenho a maior simpatia. Eu simpatizo com o Pedro Nuno Santos, mas ele foi com um sorriso nos lábios para as eleições, como se não tivesse acontecido nada. E dizendo, aliás, não quer passar os próximos anos a discutir um processo judicial. Como? Então o Ministério Público abre um inquérito, não se digna dizer sobre o que é o inquérito, atira abaixo uma maioria parlamentar, uma maioria absoluta, muda o governo. 3 meses depois há um governo de direita e o que se passou não merece ser discutido. Isto é o que está a acontecer. Isto está a acontecer, desculpem, é por causa da direita? Não, é por causa do Partido Socialista. O Partido Socialista tem toda a responsabilidade nisto, porque se calou, covardemente. E calou-se pela segunda vez, porque eles não querem dizer, porque se calaram em 2014, comigo. Em 2014, a minha prisão teve 2 objetivos. Primeiro, impedir-me de ser candidato a Presidente da República. E o segundo objetivo era impedir que o Partido Socialista ganhasse as eleições em 2015. Como veio a acontecer. O Partido Socialista perdeu-as. Foi para o governo, mas perdeu essas eleições. Fizeram isso em 2014, voltaram a fazê-lo em 2024 e agora estão a fazê-lo de novo em 2025. Repare, com que direito é que uma Procuradoria-Geral da República usa um duplo critério? Quer dizer, no caso de políticos de esquerda, sem nenhuma razão abre inquérito. No caso de um primeiro-ministro, em que está claro que ele manteve uma empresa, enquanto era primeiro-ministro, que é sua propriedade, recebendo avanças de empresas privadas para si e para a sua família, nesse caso não abriu inquérito nenhum. Limitou-se a abrir, como eles dizem, uma averiguação preventiva. Isto mostra apenas tudo o que é esta Procuradoria-Geral da República e este Procurador-Geral da República em particular. Já regressarei a este Procurador-Geral da República. Mas, para além disso, depois ainda tem o desplante de abrir também ao líder do Partido Socialista uma averiguação preventiva. E isto, vocês viram alguma reação da sociedade? Não, a normalização de que a manipulação judicial pode ser feita para efeitos políticos é total, está estabelecida.
Parece-me que toda a gente aceita que as coisas são assim, que um primeiro-ministro nomeia um procurador da sua simpatia, que o defende quando está em apuros, como fez agora, e que, quando tem dificuldade nas eleições, prejudica o seu concorrente. Foi o que fez. Repare, o que dizem é que, aliás, essas averiguações preventivas sobre as casas do líder do Partido Socialista já tinha sido feita no Porto. Mas não, agora tem que ser feita de novo aqui em Lisboa. Para quê? Para equilibrar as coisas. Isto só tem um nome. Isto chama-se uma golpada politiqueira de mais baixo nível, feita pelo Procurador-Geral da República. Mas o que foi nomeado pelo Primeiro-Ministro, explicando, aliás, o Primeiro-Ministro há tempos, que ele era amigo dele, que era seu amigo. Bom, o que se passa com este Procurador-Geral da República, que eu, aliás, conheço, porque ele foi um dos responsáveis pela minha prisão, e eu conheço por uma situação muito infeliz, é que este Procurador-Geral foi o Procurador que dirigia o DCIAP e para o qual o meu advogado, no dia em que eu fui preso, eu estava em Paris e o meu advogado ligou-lhe, dizendo, olha, o José Sócrates vem imediatamente para Lisboa, houve buscas em casas de seus familiares, está disponível para combinar convosco o sítio, digam onde, ele vai lá ter, certamente se trata de um equívoco, não pode ser outra coisa. E mandou-lhe um mail. Vocês sabem que ele teve o desplante de dizer que só recebeu o mail 3 dias depois. E que eu é que me devia explicar porque é que recebi só 3 dias depois. Quer dizer, trata-se de um tipo que usou da mais radical desonestidade comigo. Portanto, eu sei do que o personagem é capaz. Mas, para além disso, este procurador está em funções com mais de 70 anos e isso é proibido pela lei. Mas isso contou com a complacência do Partido Socialista. Portanto, 2 jovens socialistas que me perguntam, perguntem lá no vosso partido o que é que se passa, porque, desculpe, a que propósito é que permitem que um procurador exerça funções contra a lei? Você sabe que o principal dever de um procurador-geral é a legalidade democrática. Como é que ele se sente estando a violar a lei? A lei do Ministério Público. É uma lei que se chama, salvo erro, a lei que diz respeito ao Ministério Público, aos membros do Ministério Público, aos procuradores, e que diz que os procuradores, quando atingem os 70 anos, cessam de funções. Ele fez 70 anos em janeiro. E continua em funções. E este país, acha que está tudo... Nem mudaram a lei. Bom, que dizer quanto a isto, quando o absurdo toma conta da política, eu acho que realmente a vontade, uma inclinação para nos remetermos ao silêncio perante uma tal brutalidade é muito grande. Num dos interrogatórios feitos pelo juiz Ivo Rosa na fase de instrução da Operação Marquês, o senhor disse ter toda a consideração e respeito pelo Dr. Ricardo Salgado. Mas, no entanto, nessa mesma fase, disse que no período em que exerceu as funções de Primeiro-Ministro de Portugal, o considerava um adversário político por ter tentado fazer cair, ou, no mínimo, que o seu governo não tivesse sucesso. Consegue elaborar esta afirmação? Sim, isso é exatamente como digo. Eu conheci o Dr. Ricardo Salgado enquanto líder de um dos bancos portugueses, e o que tenho para dizer é que sempre achei que ele era um dos melhores banqueiros portugueses, se não o melhor. E sempre tive relações muito institucionais com ele. E posso provar isso. Repare, eu não sou, ao contrário do que tentaram dizer, mais uma vez, a ação do Ministério Público e do jornalista, tentaram dizer que eu era próximo de Ricardo Salgado. Isso é uma mentira total. Eu
nunca fui próximo de Ricardo Salgado, eu não tinha o seu telefone, eu nunca fui à casa dele, eu nunca fui ao seu gabinete, eu não falava com ele, a não ser quando ele me pedia uma audiência e vinha ao meu gabinete, como todos os outros presidentes dos bancos. Mas a verdade é que nós em 2011, em 2010, nós tivemos uma desavença muito significativa entre nós e o doutor, digo o governo e o doutor Ricardo Salgado, porque os acionistas da PT decidiram vender a Vivo. E nós decidimos dizer aos acionistas da PT que íamos usar a nossa Golden Share para impedir essa venda. Porque sempre achámos que a PT tinha um objetivo estratégico no Brasil e que o governo tinha o poder, através da sua Golden Share, de impedir essas decisões. E assim fizemos. E isso foi um período de grande tumulto entre nós e um grupo empresarial, porque eles fizeram conferências de imprensa contra nós. Enfim, tudo isso acabou por ser resolvido e melhor para a PT e melhor até para os acionistas da PT. Mas isso conduziu a uma campanha que o Dr. Ricardo Salgado fez, né? Que o doutor, não estou a dizer que fosse uma campanha com uma campanha violenta e mal criada contra o governo, nada disso. Mas foi uma campanha em que ele apoiou outros contra mim, ostensivamente, e fazia isso para que nós soubéssemos que ele usaria todos os seus meios para apoiar uma mudança de governo. O que eu compreendo, eu não tenho nada a opor, ele tinha outros interesses, claro, mas que nós não podemos satisfazer, pelo contrário. Agora, a conversa é toda contada ao contrário. Agora dizia que eu é que era próximo do Dr. Ricardo Salgado. Isso é mentira. Em Portugal é inacreditável. Como é que se consegue construir uma mentirola que não tem o mínimo de sustentação com o Ministério Público de um lado e jornalistas do outro? O Ministério Público inventa, os jornalistas divulgam. Isso é baseado... Repare, eu tenho forma de provar isto. Porquê? Eu saí do governo em 2011 e em 2014, uma das escutas telefónicas do processo Marquês é esta, que vos vou contar. Em 2014, lá em junho, no verão de 2014, eu estava no carro e tocou o meu telemóvel e eu atendi. Era um número que eu não conhecia. Entendi, perguntei quem é. E do outro lado respondem-me, está Zé. E eu digo, desculpe, com quem é que quer falar? E do outro lado responde-me, Sr. Primeiro-Ministro, desculpe, eu queria ligar para um amigo meu, que é também José, e enganei-me e liguei para si. Era o Dr. Ricardo Salgado. Eu não tinha o número de telefone do Ricardo Salgado. Não sabia que era ele que estava do outro lado do telemóvel. E tivemos uma conversa de quem não se falava há 3 anos. E eu disse, olha, ainda bem que ligou, tenho gosto em falar consigo depois de 3 anos sem nos falarmos, desde sair do governo. Sei que as vidas não têm corrido muito bem. Tive uma conversa de simpatia com alguém com o qual já não contactava há 3 anos. Então como é que alguém é próximo de alguém e que nem sequer o cumprimenta no Natal, nas festas? Eu não tinha o telefone dele, pura e simplesmente, nunca tinha ido à casa dele, nunca fui ao gabinete dele. Mas a vigarice do Ministério Público e de um procurador desonestos é tal que inventaram isto. Com base num depoimento, aliás, amalucado, do primo do Ricardo Salgado, que teve uma desavença com ele. Como é que ele se chama? Ricciardi. Que fez um depoimento dizendo, eu ouvi dizer que ele ia lá
era recebido pelo Sócrates e que, quando era recebido pelo Sócrates, eles pediam o telefone, os telefones antes, eram tirados os telefones. Um amalucado, porque eu fui visitado por milhares de pessoas ao longo de 6 anos. Todas essas pessoas têm condições de testemunhar que isso é mentira. Eu ia lá agora pedir que se tirassem os telefones. Nunca fiz isso. Isso é uma completa mentirola. Mas esse tipo foi dizer isso ao Ministério Público porque queria evitar uma investigação sobre ele próprio. E, portanto, ele queria comportar-se como um cordeirinho do Ministério Público que dizia aquilo que o Ministério Público queria ouvir. E então lembrou-se de dizer que ouviu dizer, não sabe bem a quem, que o Ricardo Salgado, cada vez que ia ter comigo ao gabinete, que deixava o telefone, que eram recolhidos os telefones, como se ali em São Bento se pedisse às pessoas para deixar os telefones antes. É completamente mentirosa. Gosto particularmente aqui de umas palavras que referiu na entrevista à CNN Prime Time, no dia 18 de abril de 2024, e cito: "Tenho todo o gosto em combater esta batalha sozinho. Existe represálias com o Partido Socialista ou até mesmo com a antiga direção do partido?" Bom, em primeiro lugar, esta batalha é uma batalha solitária desde 2014. Tem 10 anos e eu tenho feito esta batalha sozinho. Tenho plena consciência disso. E estou a enfrentar todos, a campanha contra todos, o jornalismo, a política e o sistema judicial, que genericamente, salvo algumas honrosas exceções, normalizam esta perseguição penal completamente absurda, injustificada, injusta e violenta. E esta parte é talvez a parte mais importante, violenta. Esta brutalidade. E tudo isto tem contado com a complacência do Partido Socialista, desde o primeiro momento. Que, aliás, se tem esforçado por fazer as coisas com uma total hipocrisia. Que é a ideia que pela frente não toma partido, é imparcial, mas pelas costas vai fazendo a intriga que fez ao longo deste tempo. Isto passou-se com a anterior direção do Partido Socialista, não com esta. E foi isso que me levou, no meio daquilo tudo, a sair do Partido Socialista, porque não podia aguentar o convívio com gente. Quer dizer, não me sentia bem a chamar camaradas a pessoas com os quais não tinha nenhuma relação de afeto. Pelo contrário, tinha de profundo desafeto. Mas um dia falarei disso com mais tempo. Mas é mesmo isso. A batalha é uma batalha solitária, mas à medida que a batalha solitária se vai desenvolvendo, começamos a tomar gosto por ela. Eu não sei se compreendem isto. Quer dizer, eu não tenho neste momento uma coisa que sempre tive. Eu sempre estive um pouco limitado na expressão dos meus pontos de vista, porque quem anda na política tem sempre que fazer algum compromisso, claro está. Eu agora estou mais livre. Sinto-me livre. E sempre me comportei ao longo destes 10 anos como um homem livre. E agora sinto até que tenho aquela liberdade de quem não tem nada a perder, não tem compromissos com ninguém, nem mesmo com a direção do Partido Socialista. Aquilo que eu disse sobre o Pedro Nuno tem apenas como objetivo preservar aquilo que é um sentimento pessoal de admiração que tenho por ele e que tinha já quando estava no governo. Eu conheci-o quando ele era líder da JS e depois quando ele foi candidato à Câmara na terra dele, em São João da Madeira, que tive uma atitude, para mim, foi muito... que me deixou uma viva e gostosa impressão, porque ele
eu telefonei-lhe para lhe explicar porque é que nós tínhamos decidido não pôr nas listas a deputados aqueles que eram candidatos à Câmara. Eu sabia que ele estava a fazer um serviço ao partido, porque era muito difícil. E ele disse, não, Sócrates, eu acho que você fez tudo o que devia, não se preocupe. Isto é, respondeu-me com um otimismo que nenhum outro me tinha respondido, e eu fiquei com muito boa impressão dele. Eu gosto de políticos com coragem, com otimismo e com vontade. Gosto disso. Gosto de quem considera a política como uma área de risco. Eu detesto aqueles que se consideram os prudentes da política. E quando digo prudentes, ponho aspas. Como é que lhe chamava o Camilo? Esses bem comportadinhos. Eram os aclimatados, eu não lhe chamava aclimatados, mas eram aqueles que se davam bem em qualquer clima, não é? Ele tinha uma expressão que agora não me ocorre, não me vem ao espírito. Eu também sempre detestei esses. Aqueles que dizem que a política é preciso ter os pés assentes na terra, que é preciso muito realismo, que é preciso não correr riscos exagerados. Todos esses, o que querem dizer-vos é que é melhor não fazer nada. E todos esses, normalmente, o que pretendem é fazer uma carreira política que termine na Gulbenkian, que é o seu lugar preferido, é na Gulbenkian. Administrador da Gulbenkian. A propósito, o Camilo Castelo Branco chamavam os temperados da política. O Pedro não é um temperado. É alguém que gosta de correr riscos. E eu gosto dessas. É por isso que tenho simpatia por ele. E não tenho simpatia por outros, como vocês percebem, como estavam de ver. Mas, enfim. Nós vamos avançar logo para a nossa última pergunta e é uma pergunta completamente fora do registro. Iremos fazer a todos os nossos entrevistados políticos, que é, nós somos dois jovens que iniciámos agora no mundo da política. Claro que afiliados, mas também queremos o nosso próprio caminho, enquanto pessoas que falam de política. Se tiver que nos dar um conselho, qual é que nos daria? Quase deve ter estado a dizer, fujam desta vida. Mas não digo. Mas queria que vocês compreendessem o seguinte. Há um autor que eu muito gosto, que escreveu assim, a política é a eterna aprendizagem do convívio com a decepção. Eu não sei se ele utiliza a palavra eterno, mas é uma lenta aprendizagem do convívio com a decepção. Portanto, se estão na política, habituem-se. O mais difícil na política é o convívio, é enfrentar a decepção. Enfrentá-la, ultrapassá-la e vencê-la. Vencer a decepção. Isso acontecerá. Não acontecerá noutras áreas de atividade. Podem escolher outras, mas nenhuma delas tem a beleza, a grandeza e a animação que tem a política. E a beleza também de propósito, que a política tem. Muito obrigada pelo seu tempo. Adorámos a vocês. o tê-lo aqui. Eu gostei muito de estar convosco e desejo as maiores felicidades e que tenham o maior sucesso. Muito obrigada.